Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Orbital Geek. Neste vídeo, vamos mergulhar no que chamamos de paradoxo do tempo. A questão de se o passado, presente e futuro estão todos acontecendo simultaneamente, ou se apenas o momento presente é genuíno. Vamos discutir a teoria da relatividade e a mecânica quântica para entender se o que está por vir já está determinado ou se ainda temos livre-arbítrio. Mas afinal, o que é o tempo? Será apenas uma ilusão da nossa mente? Assista até o final para desvendar as fascinantes possibilidades sobre a natureza do tempo e reflita: sua vida está pré-determinada ou você pode influenciar seu próprio destino? Não deixe de conferir. Já se perguntou se seu passado, presente e futuro estão todos acontecendo neste exato momento? É possível que sim, mas como isso é possível? O que isso implica? Como o tempo funciona? Imagine o universo como uma criança desenhando em um papel. Cada desenho representa tudo o que está acontecendo no universo em um único instante. A cada novo instante, uma infinidade de coisas acontece em todos os lugares. Pessoas nascem e morrem, civilizações galácticas se expandem. Você perde o ônibus, e nossa criança universo faz um novo desenho, substituindo o anterior. Assim, temos algo parecido com um filme. Apenas o momento atual é real. O que passou já se foi. O futuro ainda está por vir e ainda não foi desenhado. É mais ou menos assim que o tempo parece ser, certo? Cada momento sendo substituído pelo próximo. O passado está bem atrás de nós. O futuro ainda não chegou. E se o tempo for algo completamente diferente? E se a criança universo já tiver terminado todos os seus desenhos e os empilhado uns sobre os outros? Dessa maneira, obtemos um bloco de tempo que engloba toda a história do universo. Todos os momentos que já ocorreram ou ocorrerão estão contidos nesse bloco. Mas dentro desse bloco, nessa pilha de momentos, o passado, o presente e o futuro são igualmente reais e coexistem simultaneamente. Isso pode parecer contraditório, pois só percebemos como reais as coisas que estão acontecendo neste exato momento. Como então o passado e o futuro podem ser considerados reais agora? O dilema é que, de acordo com a teoria da relatividade, eles precisam ser assim. De maneira simplificada, a relatividade nos diz que tempo e espaço não são entidades separadas, mas sim partes de um todo chamado espaço-tempo. Quando você se desloca pelo espaço, também está se deslocando através desse bloco de tempo. Isso implica que o tempo passa de maneira diferente para pessoas diferentes, dependendo de como elas se movem em relação umas às outras no espaço. Isso também significa que o que alguém percebe como agora é apenas um recorte específico ao longo desse bloco. Um recorte que varia dependendo da velocidade do movimento. Portanto, o que você considera como agora é na verdade apenas o seu agora. Existem diversos agoras, diferentes no universo, e todos eles são igualmente reais. Isso também sugere que não existe um passado ou futuro universal. Imagine 3 naves espaciais alienígenas a 1 milhão de anos-luz de distância. A primeira está apenas parada no espaço, sem se mover em relação a você. Você e ela compartilham o mesmo agora, o mesmo momento presente. Se houvesse uma conexão mágica instantânea de internet, você poderia fazer uma videochamada agora e conversar sobre assuntos alienígenas. A segunda nave está voando para longe de nós a 30 km por segundo, cerca de 3 vezes mais rápida do que um foguete humano. Ela está se movendo de forma diferente, através do bloco de tempo do que você, o que significa que o agora dela é diferente do seu. Com essa internet mágica, os alienígenas poderiam conversar com os seus ancestrais em 1924, quando a humanidade estava começando a descobrir as primeiras galáxias além da Via Láctea. A terceira nave espacial está indo em direção à Terra a 30 km por segundo, movendo-se em um ângulo oposto ao da segunda nave pelo bloco de tempo. Ela vivencia um agora diferente. Usando essa internet mágica, os alienígenas poderiam falar com os seus descendentes no ano de 2124, quando a humanidade já teria construído cidades em Marte e Vênus. Então, temos 3 agoras diferentes, mas qual deles está certo? Esse é o dilema. A relatividade se baseia em um princípio poderoso, a democracia cósmica. O ponto de vista de todos os observadores no universo é igualmente válido. Todos esses agoras precisam ser igualmente reais. Se esse for o caso, então o seu passado, presente e futuro têm que existir ao mesmo tempo, agora, porque para os diferentes alienígenas, tudo está acontecendo no presente deles. Isso implica que a distinção entre passado, presente e futuro é uma ilusão. O universo não é como um filme, onde as coisas evoluem ao longo do tempo. É mais como um bloco estático no qual o passado, o presente e o futuro coexistem e são igualmente reais. Como isso é possível? Bem, pense em uma galáxia além do alcance observável do universo, tão distante que nunca poderíamos visitá-la ou vê-la. No entanto, mesmo que não possamos alcançá-la ou observá-la, ela ainda é real. O mesmo pode ser verdade para o futuro. Se o passado não está tão longe de nós, e o futuro já existe, então, não há um filme do universo.
As coisas não estão em processo de acontecer. O universo simplesmente é, como um bloco congelado de gelo cósmico, com tudo o que vai acontecer já determinado e definido. Se todos os tempos coexistem e são igualmente reais, então o futuro está predestinado. No entanto, isso não corresponde à experiência que temos. Parece que podemos moldar nosso próprio futuro com nossas escolhas. Parece que temos a liberdade de decidir, por exemplo, parar de assistir ao YouTube para não perder o ônibus. Mas se o futuro já está determinado, então nossas escolhas são apenas uma ilusão? Bem, talvez. Talvez nosso livre-arbítrio seja uma ilusão. E talvez perder o ônibus já estivesse predestinado desde o início do universo. Então fique à vontade para continuar assistindo. As coisas quânticas sempre complicando tudo de novo. Os processos quânticos são imprevisíveis, nem mesmo em teoria. Não é por incompetência nossa. De acordo com a física quântica, as partículas quânticas são intrinsecamente aleatórias. Por exemplo, se você tem um átomo radioativo, ele pode decair a qualquer momento, seja no próximo segundo ou no próximo milhão de anos. Podemos calcular a probabilidade de que ele decaia amanhã, mas não há nenhuma maneira de saber com certeza absoluta se isso vai acontecer ou não. Mas as partículas quânticas têm o poder de mudar o mundo. Imagine que um átomo radioativo decaia aleatoriamente e cause uma mutação genética em um mamífero próximo. Muitas gerações depois, essa mutação poderia resultar em uma criatura estranha, uma mistura de pato e mamífero que não faz sentido. Ou talvez o átomo decaia um dia depois e essa criatura estranha nunca existirá. Se as coisas quânticas são verdadeiramente incertas, então o futuro não pode ser completamente definido. Mas se o futuro é incerto, ele não pode ser tão real quanto o passado. Então, o que acontece quando essas incertezas quânticas se tornam reais? É esse o momento presente? É este o agora? Mas antes vimos que a democracia cósmica torna impossível definir um agora absoluto. O que está acontecendo aqui? Acontece que para cada objeto individual, você, um alienígena, um átomo, o passado, o presente e o futuro estão sempre bem definidos. Sua morte sempre acontecerá depois do seu nascimento, nunca antes e nunca ao mesmo tempo. Agora, você está claramente entre seu nascimento e sua morte. Então, pelo menos para você, o agora faz todo sentido. Se não brincarmos com truques e usar alienígenas de maneiras engraçadas para descobrir o que agora significa, as coisas voltam a parecer ordenadas e agradáveis, e os agoras individuais parecem existir. Então, o que podemos fazer com isso? Vamos voltar ao nosso universo em bloco. Talvez o bloco não inclua o futuro, e talvez nós simplesmente o tenhamos imaginado errado. Talvez o bloco seja apenas o passado, e uma camada fina na superfície é o presente. Essa superfície não é lisa, mas irregular e desigual. Ela foi formada pela união de inúmeros agoras individuais, cada um experimentado por alguém ou algo no universo, cada um igualmente real e válido. E todos os observadores contribuem, então a democracia cósmica ainda é válida. À medida que coisas novas acontecem, e incertezas se tornam certezas, átomos radioativos se desintegram, novas espécies de mamíferos surgem, pessoas perdem o ônibus, a fronteira se move para frente, criando um novo tempo no universo. Em vez de um bloco congelado de tempo, com um futuro predeterminado, o bloco está crescendo e as coisas estão acontecendo. Você pode decidir seu próprio futuro novamente. Talvez você decida sair mais cedo para não perder o ônibus. Vamos recapitular. Começamos com a ideia do tempo como um filme, um agora após o outro, onde apenas o momento presente é real. Então descobrimos que, devido à relatividade, existem múltiplos agoras, todos eles de alguma forma reais, o que poderia significar que estamos vivendo em um universo como um bloco congelado, onde as coisas não acontecem e talvez não tenhamos livre arbítrio, e terminamos com um tipo de universo em expansão, onde o tempo continua passando e o futuro permanece em aberto. Então, qual dessas visões está correta? O que é real? O presente? O passado? Os dinossauros são tão reais quanto você agora? E o que os alienígenas do outro lado do universo pensam sobre tudo isso? Para ser honesto, ninguém sabe ao certo. O que aprendemos são apenas duas maneiras de descrever o tempo, mas elas não são as únicas. Alguns cientistas pensam que a ideia de um agora só faz sentido em relação a você mesmo, mas não necessariamente no contexto do universo como um todo. Outros acreditam que o tempo em si pode nem existir, que todo o conceito é uma ilusão da mente humana, e ainda há aqueles que acreditam que o tempo existe, mas não como uma entidade fundamental do universo. Em vez disso, pode ser algo que emerge de um nível mais profundo da realidade, assim como o calor surge do movimento de moléculas individuais, ou a vida surge das interações de proteínas inanimadas. Com base nos conhecimentos científicos apresentados, é claro que a natureza do tempo é um conceito extraordinariamente complexo e ainda não totalmente compreendido. A teoria da relatividade de Einstein nos mostra que o agora é relativo,
com diferentes observadores experimentando momentos distintos no contínuo espaço-temporal. Ao mesmo tempo, os princípios da mecânica quântica introduzem uma incerteza fundamental, sugerindo que o futuro não pode ser completamente determinado. No entanto, as leis estabelecidas da física também indicam que, para um observador individual, o passado, presente e futuro seguem uma ordem definida e causal. Eventos macroscópicos e determinísticos coexistem com fenômenos quânticos probabilísticos em uma dança cósmica fascinante. Então, o que está realmente acontecendo? Será que o futuro já está fixado ou é um potencial a ser moldado? O seu destino já está traçado ou você tem a liberdade de escrever a sua própria história? Será que a mente humana pode realmente compreender plenamente o tecido espaço-temporal? Ou será que o tempo é fundamentalmente uma ilusão? Gostaríamos de ouvir sua perspectiva neste enigma profundo e intrigante. Sua interpretação do tempo é definitiva ou está aberta a revisões? Baseie sua opinião em evidências, mas permita que sua imaginação se aventure nos domínios do desconhecido. A natureza do tempo aguarda ansiosamente pelos seus insights.